graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos que estão conosco nessa transmissão e aqueles que vão ver o vídeo depois, você e sua família. Nós queremos convidar vocês para participarem conosco desse culto que estamos iniciando agora, nesse instante. Convide a sua família para estar junto com você, seja no celular, no tablet ou na televisão mesmo, onde você estará cultuando juntamente conosco, estará participando conosco. Feche seus olhos, vamos orar e vamos pedir ao Senhor que esteja no controle das nossas vidas, das nossas ações, do nosso louvor, das nossas orações. Amém. Que o nosso coração esteja preparado para ouvir a mensagem da palavra e que a boa semente caia e dê fruto para a glória do nome dele. Antes de orar, amor, nós temos alguns motivos de oração, né, nessa noite. Agradecer a Deus pelo livramento. Agorinha nós recebemos um recado que os nossos irmãos Fernanda e César tiveram um acidente com o carro, bateram no carro deles, mas eles estão bem e nós queremos agradecer a Deus por tê-los guardado, livrado, em nome de Jesus. Que a mão do Senhor esteja sobre os servos do Senhor nesse tempo, dando a paz que excede todo entendimento, guardando em nome de Jesus. O Anderson também fez um pedido de oração pela família do seu Alfredo, lá do Morro da Paz. Seu Alfredo faleceu por conta do Covid-19, vizinho aí, né, dos nossos irmãos. Que Deus guarde não só a família, porque tem outras pessoas da família também diagnosticadas com essa enfermidade, mas que a boa mão do Senhor esteja sobre você, te dando livramento, te dando sabedoria, nesse tempo em que tantas questões surgem no coração, né? As pessoas já estão desacreditando, para que usar máscara? Irmãos, sejamos prudentes. Mesmo que você não acredite que usar máscara é realmente necessário, faça, né? É melhor precaver, é melhor prevenir. E nós vamos orar pela família desse senhor e colocar nas mãos do Senhor. Nós temos boas notícias também, né? A Ana Paula ligou, falou com o pastor que a nossa irmã Eva, irmãos, que cerca de 12 anos mal conseguia falar, mal conseguia, não ia mais na igreja. Depois de anos, apareceu no culto de quarta-feira na igreja, depois de novo. E os irmãos do Ministério dos Homens, com o propósito, né, de fazer culto na casa dos homens mais velhos e dar assistência e carinho, né, aos idosos que não têm condição de ir constantemente ao culto na igreja. E aos pouquinhos ela começou a adorar, a cantar, e o pastor deu testemunho disso, os irmãos deram testemunho disso. E a Ana Paula ligou dizendo que até bola ela estava jogando essa semana, né, provavelmente no quintal, fazendo algum tipo de exercício. E nós estamos orando pelos nossos idosos. Nós sabemos que a ansiedade, né, talvez de alguns outros irmãos, de voltar rápido aos cultos, né, e dizer, poxa, todo mundo está voltando, por que o pastor, a pastora, junto com a liderança, tomaram essa decisão? A gente pode voltar também, e talvez isso seja por uma ansiedade gerada no teu coração, né? Mas a palavra de Deus nos ensina a ter o cuidado com os mais fracos, com os mais frágeis. E nós sabemos do desejo dos idosos da igreja de estarem ali no templo, né? Nós sabemos disso. E a gente está procurando fazer com muita cautela, com muito cuidado. E em breve nós começaremos a retornar dentro dos critérios que a prefeitura colocou. Os idosos não podem ir ao culto, né? E eu creio que é muito triste para eles isso. Como nós dissemos no último culto, uma igreja aí no Santo Agostinho, os idosos ficaram na calçada, não podiam entrar porque leva multa mesmo, irmãos. E multa altíssima. E é muito triste a gente ver isso. Então a gente tem orado muito pelos idosos, né? E Deus tem dado esse carinho, esse cuidado com os nossos idosos. Então, se o teu coração está nessa ansiedade, ore. Coloque diante do Senhor, deposite diante dele, porque ele fortalecerá o teu coração. Se tudo correr bem, e as notícias não são boas, irmãos, na cidade, o prefeito fez uma segunda live e disse que os casos aumentaram, né, amor?
pastor estava lendo ontem na reportagem. Foi para mais de 7%. 7, quase O 8%, limite, quase né? 8%. Então, nós precisamos orar e nós precisamos fazer a nossa parte também. Então, a nossa oração é que tudo corra bem, para que a gente possa começar a voltar às atividades em julho. Amém? Então, nós vamos orar pela família do seu Alfredo, agradecer a Deus pelo livramento na vida da Fernanda, do César e da sua família, e colocar as nossas vidas agora em adoração ao Senhor, porque Ele continua no controle de todas as coisas, ainda mais sobre aquelas que nós não compreendemos. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te exaltar e te bendizer, pois tu és o único Deus que conhece o sol, as estrelas. Tu conhece as constelações, Senhor, e conhece cada um de nós também. É verdade, Deus. Nós queremos te louvar porque sabemos que tu és um Deus que ouve o clamor de um coração quebrantado e contrito. Oh, Deus. Tu escuta, Senhor, o clamor de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma filha, de uma criança, um jovem. Tu és o Deus que conhece, Senhor, os nossos corações. E quando colocamos diante de Ti uma causa, o Senhor escuta com os ouvidos bem atentos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque podemos contar com um Deus, podemos contar com o Senhor, podemos contar com um amigo, Senhor. Amém, Jesus. Que deu a vida por nós naquela Oh, cruz. Deus, Muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida do César, da Fernanda. Não sei se o Davi e Sara estavam juntos, se tinha mais alguém, mas, Senhor, pelo grande livramento Amém, Jesus. que o Senhor proporcionou para essa família, Senhor. Nós, como fazemos parte dessa família, eles fazem parte da El Betel, É verdade, a noiva do Deus. Cordeiro ali em Santo Agostinho. Nós estamos muito felizes, Senhor, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos Amém, guardado. Jesus. Muito obrigado. Obrigado pelas notícias, Senhor, da irmã Eva, do irmão Geraldo Santos, Amém, Jesus. que a Ana Paula transmitiu nessa tarde, Senhor, de hoje, desse dia. Muito obrigado. Continue restabelecendo, Senhor. Nós temos orado, nós temos clamado e constantemente nós temos ido lá, Senhor, na casa deles, fazer um culto, levar a ceia, ministrar a ceia. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Porque nesse tempo de pandemia nós não tivemos muito contato, a não ser por telefone. E agora, Senhor, nós tivemos a oportunidade de ouvir falar, né? Que ela estava até jogando bola. Muito obrigado. Isso gratifica muito os nossos corações. Senhor, se Tu quiser, depois dessa pandemia, quem sabe, a Tua serva voltará, Senhor, aos cultos normalmente. Amém, Jesus. Na Tua casa ali em Santo Agostinho. Toma nas Tuas mãos, Senhor. E nós queremos colocar os familiares, Senhor, desse moço que faleceu. Oh, Deus. Toda a família, Senhor. Se Te conhecem ou se não Te conhecem, nós queremos colocar diante de Ti. Oh, Senhor. Pois a graça é Tua, Senhor. Amém. E o amor é Teu. Da paz. E, Senhor, toma nas Tuas mãos. Toma, Senhor, e tenha, a partir disso, a oportunidade de falar a cada coração. Se existem, Senhor, no meio dos familiares, corações que são entregues a Ti, são quebrantados a Ti, Senhor, que Tu possa usar como atalaias, Pai. Senhor, que o povo comece a enxergar e entender que isso não é um vírus que não mata, não é um vírus de brincadeira, mas estão morrendo pessoas, Senhor, Oh, Deus, do nosso tem convívio. misericórdia, Senhor. Que possamos ser prudentes, Pai. Tem misericórdia, Que possamos Pai. ser prudentes. Que possamos, Pai, tal como Jesus. Tem misericórdia, E eu estava Pai. conversando com a pastora logo nesse tempo, Senhor. Eu estava conversando com ela sobre isso. Se o Senhor Jesus, que foi levado naquele pináculo do templo, ele não se jogou lá embaixo, atendendo ao clamor e à orientação de Satanás, o nosso enganador, quanto mais, Senhor, a noiva do Cordeiro, nós temos que resistir firmemente, Senhor, à tentação. Nós temos que resistir firmemente, Senhor, a esse voluntariado que quer colocar ideias obscuras e contrárias à palavra de Deus no nosso coração e na nossa mente. Senhor, que possamos resistir firmemente como noiva do Cordeiro, Pai, e não
negligenciar o cuidado com o templo do Espírito Santo. Amém, Jesus. Que as palavras que entrem no nosso ouvido, do nosso coração, sejam pautadas, sejam, Amém, Senhor, através do Teu Espírito, pautadas pela Tua palavra, em nome Senhor. de Jesus. Continue cuidando de nós, Senhor, e que possamos zelar pelo Teu Santo Espírito. Receba como incenso suave as Suas narinas, Senhor, os louvores que vamos cantar. Não temos o equipamento completo que outros lugares têm. Não temos os músicos completos e toda a mesa de som e aquelas coisas. Mas fazemos com o nosso coração para Ti. Amém, Jesus. Toma, Senhor, receba, para a glória e para a honra do Teu Filho amado. Em nome do Teu Filho amado, nós colocamos diante de Ti esse culto, essa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos mandar um beijo para todos os irmãos da igreja, viu? Que o Senhor fortaleça teu coração, fortaleça a tua fé e a tua esperança. Que a tua mente esteja guardada e blindada no Senhor, em nome de Jesus. Vamos cantar? É a hora da adoração. Vem, essa é a hora da adoração. Vamos cantar ao Senhor. Essa é a hora da confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Essa é a hora da estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Toda língua confessará, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Jesus amado. A Bíblia fala que depois da crucificação houve trevas.
E quando o inferno viu aquela pintura de Jesus na cruz, morto, eu imagino que virou uma festa lá. Mas nós vamos declarar mais uma vez que ele ressuscitou e que ele vive. A morte e as portas do inferno não puderam travar, segurar, prender Jesus. Ele ultrapassou a morte. Ele venceu a morte. Amém. Ele venceu o inferno e todo o jugo que o diabo achava ter conquistado, toda a vitória que ele achava ter conquistado na cruz, ele perdeu para sempre. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, e em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte lhe enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre. Estremeceu, sepulcro se abriu, seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Sempre ele vive.
se você pode, um salmo muito conhecido, o Salmo 91. Salmo 91. Nós vamos ler alguns versículos. A partir do verso 1 diz assim: a epígrafe do texto diz: a segurança daquele que se refugia em Deus. Verso 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas asas, com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que ande na escuridão, ou assole ao meio-dia. Verso 9: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Até aqui. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer com todas as limitações que a internet nos tem imposto hoje, com todas as limitações que talvez alguns irmãos tiveram ao longo dessa semana e desse tempo de quarentena, ó Deus, desafios vários. Apesar de todas essas limitações, nós queremos te agradecer, porque nós podemos nos reunir, Senhor, e te buscar, lançar diante de ti as nossas ansiedades, tendo a certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez pelo livramento na família da Fernanda e do César, por, Senhor, tê-los poupado, ó Deus. O carro certamente não está bem, assim como aconteceu também com a Rebeca antes do retiro espiritual, mas nós fomos poupados ali também, Senhor. O carro foi todo amassado, mas o Senhor poupou a nossa vida e nós queremos te agradecer por isso. Não porque o Senhor tem a obrigação de fazê-lo, mas porque o Senhor o fez, nós agradecemos. Muito obrigado pelo teu amor e cuidado. Colocamos os nossos corações mais uma vez, Senhor, suscetíveis à tua voz. Transforma, meu Deus, cada palavra que eu disser de forma pessoal em cada coração. Tu sabes a necessidade de cada um. Teu Espírito sonda cada um agora. E segundo a tua bondade, Senhor, fala conosco. E mais ainda, nos ajude a te ouvir. Nos ajude a ouvir a tua voz, a descansar o nosso espírito em ti, Senhor. E a orientar as nossas decisões, os nossos passos, nossas escolhas, segundo a direção da tua voz, em nome de Jesus. Coloca por terra agora tudo que não provém de ti, ó Deus. Tudo que porventura tente roubar a semente da tua palavra, toda mágoa, todo rancor, todo espírito de solidão, de desespero, nós levamos agora cativo, Senhor, debaixo da autoridade da tua palavra. Que tu venhas nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Esse salmo, eu acho que todos conhecem, né? Pelo menos parte dele. Católicos, espíritas, protestantes, muitos têm como hábito deixar, aqueles que têm a Bíblia, né? Deixar aberta no Salmo 91, quase que como um amuleto, né? Como se fosse uma proteção automática, como se colocar ali aquela Bíblia aberta e algumas páginas chegam a ficar amarelas, né, empoeiradas, fosse algum amuleto de proteção, como um pé de coelho, como um amuleto qualquer. E não é bem assim. Esse salmo, ele é poderoso sim, esse salmo, ele é recheado, né, contido de muitas promessas de cuidado e de livramento da parte de Deus para nós.
Mas essas promessas, elas seguem alguns princípios, elas seguem algumas orientações de Deus para nós, para aqueles que querem viver esse cuidado de Deus, para aqueles que querem viver essas promessas de Deus. O primeiro versículo diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que faz do Altíssimo a sua habitação. Aquele que faz do Altíssimo o seu lugar seguro. Aquele que faz de Deus o seu refúgio. Ele vai descansar à sombra do Senhor. Sabe aquele dia causticante, aquele dia quente, que você espera encontrar uma árvore para parar alguns minutos ali debaixo daquela sombra para tomar fôlego e continuar a sua caminhada? Ou se você está aqui na Amaral Peixoto, você procura andar pela calçada para pegar a sombra da marquise de alguma loja, porque você está ficando até sem ar de tanto calor. A ideia é essa, a ideia é de proteção, essa proteção que te refrigera, essa proteção que te traz a capacidade de respirar e tomar fôlego para continuar. E é interessante que quando nós pensamos em esconderijo, a gente pensa em algo temporário, passageiro, né? As pessoas que estão correndo algum perigo ou que querem se esconder de alguma situação, né, procuram um esconderijo, mas a ideia de esconderijo é uma ideia de um lugar de passagem, onde você se coloca até que o perigo passe. Mas o convite de Deus nesse salmo, que a gente não sabe exatamente quem escreveu, o convite de Deus nesse salmo é que você não faça de Deus esse lugar de esconderijo com a ideia de ser um lugar momentâneo. A ideia aqui é de um convite para que você faça do Senhor, desse lugar que deveria ser só um esconderijo, que faça dele a sua habitação. Para que você descanse constantemente. Sabe, algumas vezes nós procuramos a Deus, nós buscamos a Deus quando nós nos sentimos ameaçados, quando nós nos sentimos em perigo, quando nós nos sentimos desesperados. Mas o convite de Deus aqui não é para você e eu fazermos dele um lugar de habitação temporária, sabe? Um lugar onde você para tão somente para tomar um fôlego e a partir daí você continua a trajetória do teu jeito, da tua forma. Não. O convite de Deus aqui nesse salmo, antes de nos mostrar o que ele pode fazer, ou de nos dar as promessas e os livramentos, é que nós façamos dele a nossa fortaleza. E que a gente diga, ele é a minha fortaleza e nele confiarei. Essa semana, na época da pandemia, a gente pensa muito, né? Pensa tanto que às vezes parece que vai fritar a mente. Eu estava pensando em algumas pessoas da nossa sociedade, em alguns valores da nossa sociedade, e me veio à mente um homem, né, do nosso país, o Eike Batista, que teve um nome entre as revistas mais famosas do mundo, entre a lista dos homens mais ricos do mundo, e de repente perde tudo, perde a liberdade, perde dinheiro, perde status, sabe? E aparentemente, aos nossos olhos, quando nós nos sentimos desesperançosos, nós nos sentimos desabrigados de alguma forma, nós olhamos para essas pessoas e parecem que elas são uma fortaleza indestrutível. Nós olhamos para essas pessoas e parece que nada os atinge. E esses conceitos todos foram tocados e foram fragilizados e desmontados, porque o dinheiro, que é a fortaleza, o poder, que é a fortaleza deles, não foi e não é capaz de
fazer com que a confiança deles fosse inabalada. Ainda que eles pensassem que estavam confiados na sua força, no seu dinheiro, na sua saúde. E, irmãos, não pensa que a gente enxerga isso com alegria, não. Eu olhei para esse homem e pensei com tristeza, porque deve ser muito duro a pessoa batalhar uma vida toda para conquistar e fazer o alicerce da sua vida sobre aquilo ali, e as coisas começarem a desmoronar. E a gente começa a perceber que a vida tem conceitos que nos fundamentam, sim, em certa medida, mas que eles são temporais. Eles não são atemporais, ou seja, eles são submetidos ao tempo, eles são submetidos às circunstâncias, eles são submetidos a tantas situações que são voláteis, que são mutáveis. E o convite da palavra do Senhor, desse salmo que as pessoas usam como amuleto, como se fosse algo automático, não é bem assim. A palavra vem nos convidar a fazer de Deus esse lugar onde nós habitamos. Habitamos com o nosso coração, habitamos com a nossa mente, com o nosso espírito, e fazemos dele a nossa fortaleza e dizemos que ele é, sim, aquele em quem nós confiamos. E logo a seguir, o texto começa a explanar todas as promessas advindas dessa decisão. Promessas de livramento, promessas de cuidado. E talvez alguns de nós questionem, né? Porque não são só essas pessoas que são afligidas. Não, nós também. Nós não temos a nossa confiança pautada na política ou no dinheiro, nada disso. Nós temos a nossa confiança pautada no Senhor e também passamos aflições. E eu me lembrei do assalto que nós passamos, que nós vivemos. Não foi um assalto qualquer, foi um assalto muito violento, né? Com fuzil, com armas nas nossas cabeças. Eram 5 homens muito armados, muito rápidos. E nós saímos do carro e eles levaram o nosso carro. Mas eu me lembro como se fosse hoje. Quando o carro estava indo embora, nós não tínhamos, nem sentimos desespero por ver o carro ir embora. Nós estávamos os 4 na rua, em pé, na beirada da rua. E o que nós sentimos foi paz, como eu já compartilhei com os irmãos e o pastor também. O Felipe estava cantando um louvor baixinho. E o Daniel tinha acabado de acordar há pouco tempo. E nós estávamos em pé ali, sabe? E nós sentimos uma paz vinda de Deus, vinda desse lugar, que é a nossa fortaleza, que é a nossa confiança. E eu me lembro também que o meu cunhado foi nos buscar, junto com o meu sogro. E ele disse para minha cunhada depois, olha, eu acho que eles estão em choque. Quando a ficha cair, é que eles vão sentir. E o tempo foi passando, irmãos, e nós, graças a Deus, nós não entramos em desespero, sabe? Porque não foi a questão do carro ser levado. Eu nunca tinha tido uma arma apontada na minha cabeça e ver uma arma apontada, um fuzil apontado para o pastor, uma outra arma na cabeça do Daniel. Nós nunca tínhamos passado por uma violência tão grande assim. E poderíamos sim ter sofrido não o assalto só do carro, né, o material, mas termos sido assaltados da nossa saúde emocional. Mas Deus nos deu graça, Deus nos deu paz, e nós fomos envolvidos nessa paz, nesse lugar que alguns buscam como um esconderijo só, um lugar temporário, um lugar para o dia do desespero, um lugar só para o dia da aflição. Mas eu vi que nós já tínhamos decidido que esse lugar, nós faríamos dele a nossa habitação, nós faríamos do Senhor a rocha da nossa confiança e a nossa fortaleza. E isso é muito bom, porque nessa pandemia, crentes vão perder a vida e estão perdendo a vida também com esse vírus. Nós não somos poupados pelo fato de sermos crentes necessariamente
de um assalto, de uma perda financeira, da perda de um emprego ou de um câncer. Tem irmãos na nossa igreja lutando com câncer, mas nós temos esse lugar, sabe, onde nós fechamos a porta do exterior e entramos nesse lugar e vivemos nesse lugar com Deus, que esse lugar tem essa paz, onde a lágrima escorre do lado de fora, mas dentro você sente uma segurança. É como se uma mão forte sustentasse você por dentro, estruturasse você de dentro para fora. É esse o convite do Salmo 91. Não existe aqui no Salmo 91 nenhuma incitação para que nós o pegássemos como um ritual de autocuidado, de autopreservação ou de invocação de uma proteção automática, não. Antes de tudo, esse salmo é um salmo de relacionamento com Deus. É um salmo de confiança em Deus, é um salmo de aproximação com Deus. É um convite de Deus, dizendo que aquele que habita nesse lugar, que outros olham só como um esconderijo, um lugar temporário, passageiro. Esse que faz desse lugar a sua habitação vai descansar à sombra do Todo-Poderoso. Sabe, minha oração é que Deus traga descanso para você hoje. Que o Espírito Santo traga descanso para o teu coração hoje. Que o Espírito de Deus faça você descansar. Por que isso, pastora? Porque a pandemia desacelerou as pessoas exteriormente, no exterior. Alguns estão em casa, como o pastor, vai voltar a trabalhar semana que vem. Outros estão trabalhando em horário reduzido. A maioria da população deu uma reduzida do lado de fora. Mas é certo que quando nós paramos do lado de fora, as coisas se intensificam do lado de dentro. E é nesse lugar que eu quero declarar pela palavra do Senhor que haja descanso sobre a tua vida. Nesse lugar aí, onde as pessoas não alcançam, onde o seu trabalho não supre, onde nem mesmo a sua família supre, ou seus amigos, ou o seu pastor, ou a sua pastora. Esse lugar onde você decide que você confia ao Senhor. Esse lugar interno, esse lugar aqui dentro, que você ora, mas as orações não são capazes de traduzir. Você chora e a lágrima também não é capaz de traduzir. Você compartilha com outra pessoa, mas não é suficiente. Eu declaro em nome de Jesus e oro para que haja descanso. Porque é isso que a palavra está dizendo. Você está buscando fazer dele esse abrigo constante, né? Eu entrei aqui, Senhor, e achei que era só por um momento, mas eu descobri que eu quero fazer do Altíssimo a minha habitação. Que eu quero fazer desse lugar, da tua presença, do teu amor, a minha confiança. E que eu vou enfrentar as aflições que vierem. Eu vou enfrentar, como alguns irmãos da nossa igreja estão enfrentando, os autônomos, a insegurança financeira, a redução do salário, a perda, né, como o seu Alfredo aí da nossa comunidade, do Santo Agostinho, perdeu a vida. A ameaça tão de perto nos rodeando. Mas, Senhor, eu vou desfrutar, porque eu decidi que é nesse lugar que eu vou ficar. Eu não quero sair desse lugar. Eu não quero tão somente tomar um fôlego na tua presença e depois que tudo passar, continuar na minha vida e nas minhas decisões. E me lembrar desse lugar só quando o desespero bater de novo. Não.
Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. E aí vem as promessas, que o Senhor vai te livrar, que o Senhor vai te abençoar. Mas lá no verso 14, ele diz que ele vai fazer isso tudo segundo o propósito dele, porque nós o amamos. Pastora, mas eu tenho obrigação de amar a Deus? Não. Assim como ele não tinha obrigação de nos amar. Mas a Bíblia diz que ele nos amou de tal maneira que entregou Jesus, o seu filho, para morrer por nós. Se hoje eu tenho condições de amá-lo, foi porque ele me amou primeiro. Porque eu amo, porque eu faço dele a minha confiança. Ele me guardará. E aí talvez alguns questionem, né? E aquele dia do assalto, depois que passou, eu pensei assim, meu Deus, tinham vários carros naquela rua. Eles já tinham assaltado um Onix novinho à frente, tirado até o tênis do pé do rapaz, do filho da família lá, porque devia ser um tênis bom, caro. E levaram o nosso carro. Eu pensei, meu Deus, eram tantos carros. E foi conosco. Poderia ser com qualquer outra pessoa. Foi conosco. Mas o que me encantou e o que se tornou prática foi que eu sempre orava e, como crente, né, a gente sempre fala, Senhor, a tua paz que excede todo entendimento, porque a gente lê isso na Bíblia. Mas naquele momento a gente pôde viver isso de perto, na prática. Porque falar que a paz que excede todo entendimento, quando nós estamos guardados dentro de casa, quando nós estamos tendo a comida na mesa, é fácil. Mas falar que essa paz que excede todo entendimento é isso. Que loucura é essa? O Felipe adorando, era uma música em inglês que ele estava cantando, e eu perguntei o que significava, e ele disse que era uma música dizendo sobre Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, Deus presente. E se os bandidos tivessem tirado a nossa vida? Aí é que está a diferença. A aflição, a morte, a enfermidade chega e visita a todo ser humano. Mas se nós estivéssemos ali, findado a nossa vida aqui, nós tivemos também a paz de que nós estaríamos para sempre na presença dele. E essa é a nossa confiança, a nossa fé. De que esse lugar onde começamos a habitar ainda nessa vida, não cessa só aqui, não diz respeito só a esse tempo, ao tempo cronológico, ao Cronos, mas diz respeito ao Kairos, à eternidade, ao tempo de Deus. Nós decidimos aqui começar a habitar, começar a fazer desse lugar, dessa pessoa, né? Quando nós falamos de lugar, nós falamos de Deus. E ainda que a morte tivesse tirado a nossa vida física, nós temos a certeza que estaríamos para sempre com Ele. Que só transitaríamos. E essa é a nossa paz. Isso não tira de nós a preocupação comum de pagar uma conta, de cuidar, né, quando a gente fica doente, de chorar quando um filho está adoecido, quando alguma notícia má chega. Não, a gente tem esse direito, nós somos seres humanos. Mas é algo quase que inexplicável. Esse lugar onde nós moramos e habitamos com Deus. É um lugar que transcende religião. É um lugar que transcende o entendimento humano. Sabe? É quase que um limiar, um lugar exclusivo entre essa vida e a vida eterna.
É decidir começar a colocar o nosso pé na vida eterna antes de chegar lá. Esse é o convite do Salmo 91. Esse é o convite de Deus para que você não faça dele um lugar temporário, um hotel, uma pousada, um esconderijo. Não. Que você faça dele a sua fortaleza. Que você faça dele a sua confiança. E a nossa confiança está nele, Igreja Batista Betel. Não está nos números, nem o nosso medo. Sabe por que nós não abrimos a igreja ainda? Não é por causa do medo do coronavírus. O coronavírus pode nos pegar na nossa casa e na tua casa. É um vírus ainda tão pouco compreendido. Sabe, as compras chegam aqui, pode passar alguma coisa, a gente não sabe. A gente não tem controle disso. Mas é porque nós cremos que a Bíblia, ela não é uma ferramenta para ficar sendo testada e tentada, não. Como o pastor disse, o próprio Jesus, que tem todo o poder, não transformou pedra em pão só porque Satanás sugeriu que ele teria o poder para isso. Então nós não estamos com medo, nós não estamos acovardados. Nós estamos sendo cautelosos e prudentes e sábios. A sabedoria e a prudência moram juntas desde a eternidade, diz o livro de Provérbios. Então nós estamos aguardando e se tudo correr bem, nós abriremos em julho com muitas cautelas. Mas mais do que qualquer outra coisa, nós como pastores, a gente quer que você entenda que é nesse lugar que você precisa habitar antes de tudo. Mais do que estar conosco lá no templo, mais do que estar junto com outras pessoas ou num ambiente onde você se sinta seguro. É nesse lugar, é com Deus, é na presença dele. E não de uma forma passageira, momentânea, circunstancial, mas de forma duradoura e relacional. Porque é isso que interessa a Deus, se relacionar com você, porque ele te ama, viu? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar, que o Felipe me falou que o tempo está esgotando aqui. Eu quero pedir a Deus que esse descanso chegue aí na sua alma, no teu espírito agora. Em nome de Jesus. Que as promessas sejam só consequências. Nós agradecemos a Deus porque nós fomos livrados do assalto, da morte. Deus nos deu outro carro, graças a Deus. A saúde foi preservada, a integridade física e emocional. Mas a maior experiência foi perceber de forma real esse lugar que nós decidimos. Que não é só um abrigo passageiro. É um lugar onde nós decidimos habitar e confiar no nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos. E agora, Senhor, de maneira muito especial, eu quero te pedir que o Senhor dê descanso. Que o Senhor dê descanso. O Senhor coloca no meu coração, ó Deus, que os irmãos, as pessoas estão precisando do teu descanso agora. Nesse lugar que nem o dinheiro, nem a falta da enfermidade pode dar descanso, mas tu podes, mesmo em meio à falta do dinheiro, e em meio à enfermidade, e em meio às assolações. Dê descanso agora, Senhor. A alma, ao espírito, a mente, ao coração. Em nome de Jesus. Que essa paz que excede todo entendimento os preencha, os visite, os inunde. Em nome de Jesus. Sobre as nossas mentes e sobre os nossos corações. Nós oramos em o teu nome, Senhor. Amém e amém. Deus abençoe, viu? Obrigado pela paciência aí com o vídeo travando. Nós vamos postar, depois a Rebeca vai baixar para poder editar. Tá bom? E a gente volta já para falar com você. Não sai daí não, volta para falar com a gente, tá? Em nome de Jesus. A Meire, Sabrina, Gilceia,
Isa, José Renato, Daniele, um beijo para todo mundo que estava aí, tá? Deus abençoe. E todos os outros visitantes que estavam também. Amém. E conforme o vídeo ficou travando, não apareceu, a gente teve que sair, voltar. O Senhor continue te abençoando. Amém. Amamos vocês, não se esqueçam. Vocês são alvo das nossas orações, viu? Amém. Em nome de Jesus.